Bom dia, estamos iniciando neste sábado o nosso programa Dimensão Espírita. Conosco hoje, para refletir conosco sobre o ensinamento espírita, nós temos a Brígida, que está ao lado aqui. Bom dia, Brígida. Bom dia. A Brígida ela é presidente do Centro Espírita Emmanuel de Uruçanga. E também temos o nosso companheiro Edson, que é o responsável aqui por colocar no ar este programa, porque o dia que ele não vier não tem programa. Eu não sei o que nós vamos fazer. Bom dia, Edson. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Brígida. Bom dia a todos que tiraram esse tempinho e vão tirar um tempinho no futuro para assistir depois gravado o programa. É sempre uma alegria a gente poder vir aqui fazer o programa junto com os nossos convidados e levar um pouquinho da doutrina espírita aos rincões desse Brasil, aliás, desse mundo agora, né? O Facebook é o mundo, né? No mundo. Esses dias o Machadinho esteve aqui, ele esteve em Amsterdã, e aí lá tem um grupo espírita, e nós fizemos o programa e depois mandamos para lá o link para eles assistirem. Então a gente assistiu também em outros países, né? Não é legal? Muito interessante. Vamos, outra coisa também, Edson, tu tens assim uma ideia, a maioria das pessoas nos vem depois, né? A maioria das, assim, a gente sempre conversou porque quando a gente fazia o rádio, né? Fazia o rádio lá na emissora que nos abrigava, lá tem uma audiência instantânea, né? As pessoas ligam, todas as pessoas que já de muita data ouvem aquela rádio, ligam de manhã às 6 da manhã quando acordam e vão ouvindo tudo que tem. E aí o Gilberto sempre falava, né? Que as pessoas gostam de ouvir pessoas falando. É isso. Ouvir o programa espírita, ouvir o programa do padre, depois ouvir o nosso programa e eu ouvindo. Lá tem uma audiência diferente. A nossa audiência instantânea aqui, ela é, eu não digo nem a baixa nem alta, não importa esse número não importa para nós. Mas varia em torno de 25, 30 pessoas que nos assistem ao vivo, todos os sábados, que sabem que o nosso programa vem ao ar pelo Facebook Dimensão Espírita. É só procurar lá, o símbolo é roxinho. Mas depois, ao longo da semana, as pessoas vão assistindo o programa e aí então passa de 1000 pessoas que assistem o programa, ouvem, e aí o Facebook tem essa ferramenta. São pessoas que entraram, assistiram um pouco, toda, parte, não importa, mas pelo menos tiveram contato com o nosso programa. E aí quando a gente fala 1000 pessoas, são 1000 pessoas por programa, né? Então, e claro, eu fico olhando lá para trás, programas que a gente fez no começo, lá em janeiro, Gilberto, eles também mudam os números, então as pessoas procuram assuntos e vão olhar programas inclusive antigos, não o da semana passada, não importa. As pessoas procuram um assunto, porque a internet é boa por isso, porque tu coloca lá espiritualidade. Vai aparecer um programa que a gente fez, que eu coloquei aqui o tema como espiritualidade. Então ela vai usar até como ferramenta de trabalho depois, se ela quiser usar na casa espírita ou numa palestra, não importa. Então, Gilberto, a gente está sendo assistido sempre, não importa o que. E quanto àquela referência que eu fiz sobre as pessoas gostam de ouvir, eu observei uma empregada, ela não está mais trabalhando conosco, mas todo dia ela escutava o programa de esporte, né, na hora do almoço. E aí eu perguntei para ela, o que tu entende de esporte? Assim, nada. E por que tu? Porque eu gosto de ver as pessoas falarem. Bem, Brisa, vamos falar um pouco sobre o Centro Espírita Emmanuel de Uruçanga. Quais são os dias de atividade lá no Emmanuel? Então, nós temos atividades na nossa casa espírita de segunda a quinta-feira. Na segunda-feira nós temos 2 grupos de estudos fechados, inclusive o meu é nesse dia. Nas terças-feiras acontece o atendimento fraterno, que inicia às 19 horas, e nós temos a palestra pública, que inicia às 20 horas. Na quarta-feira nós temos grupo de estudos fechado e aberto também, aberto ao público, e nesse inteirinho é muito importante que a gente faça um convite aqui às pessoas que querem conhecer melhor a doutrina espírita, que querem entender do espiritismo, e principalmente que estejam precisando desse consolo, dessas explicações que só a doutrina espírita consegue repassar,
que faça parte do grupo aberto, né, que acontece às quartas-feiras a partir das 20 horas. É temático, por exemplo, naquele dia vai ser abordado o tema Deus, mas aí as pessoas podem fazer perguntas. Exatamente, exatamente. Há um compartilhamento com os monitores, com os dialogadores, sobre o assunto que a pessoa precisa saber, mas tendo o norte sempre a obra básica espírita, né? Nós temos aqui o Livro dos Espíritos e a obra básica do Isso, Espiritismo. isso. Só o estudo desta obra, que tem 1019 questões, meu filho, vai longe. Aí dá para aprender. E na quinta-feira, Gilberto, nós temos mais um grupo fechado, tá? Então, e também na quinta-feira, à tarde, das 13h30 às 16h, nós temos Tecendo com Amor. É um grupo fantástico que faz a confecção dos enxovais para as mamães que estão grávidas, as gestantes carentes e que precisam desse apoio inicial na saída do hospital. Então, isso é feito por senhoras que têm assim uma expansão da caridade sem fim, que tem uma expansão da caridade dessa doação muito importante para a casa espírita. A maioria delas não são espíritas e estão lá colaborando com essas jovens mamães, essas mamães que não tiveram e não, né, por alguma situação da vida, estão precisando dessas doações no primeiro momento com seu bebê. Nas terças-feiras, nós também temos, durante as palestras, a evangelização infantil, que é a turma do maternal e a turma intermediária de 7 a 10, 12 anos. E aos domingos, aí eu falo, né? Aos domingos, os meus jovens, eu e o Ademir, nós tínhamos no início o Beto, mas ele teve que se afastar pela questão do mestrado dele. Então, o Ademir, que foi presidente da casa até ano passado, e que é o grande trabalhador, o grande sustentador, ele e a esposa dele, a Mary, da nossa casa espírita, né? São os que iniciaram todo o movimento espírita em Uruçanga. Então, ele está me dando uma mão agora aos domingos à noite. Então, o grupo de jovens inicia às 18h30 e vai até às 20h30. Com muita dinâmica, com muito estudo, né? Ele acontece no salão das palestras, existe o espaço físico aconchegante, existe a sala para a confraternização com os lanches. Então está muito bom, nós temos aproximadamente 10 jovens que estão assim com uma frequência muito boa. E o meu maior sentimento de gratidão é poder trazer de volta aqueles que foram à universidade e que não podem participar da casa espírita nos dias de semana e que vêm aos domingos à noite. Inclusive aqui eu sugeri, a gente está para ver isso, né? E eu sugiro para vocês lá também, qualquer dia desses, vocês transmitam ao vivo uma aula dessa, para que as pessoas que não frequentam ou que não podem ir tenham a oportunidade de ver o maravilhoso trabalho que é feito. Nós tivemos recentemente em Lauro apresentando o CITAF, né? CITAF é um programa da Federação Catarinense de orientação, de treinamento do trabalhador espírita. E a Brígida levou os meninos, a juventude, para nos auxiliar. Olha, pessoal, dão um banho, porque a juventude é a alma, né, do espiritismo. A energia. Energia. E vale a pena investir na juventude, porque o retorno é imediato. Bom, já que nós estamos falando de juventude, já que nós estamos falando de evangelização da juventude, então vamos seguir, né, com o tema que a Brígida nos trouxe, que é educação na perspectiva espírita. É diferente a educação para o espiritismo, Brígida? Primeiro, eu acho que a gente tem que salientar que o espiritismo parte de uma premissa diferente, né, das outras abordagens. Nós consideramos o fato que a pessoa vem de reencarnações anteriores. Então ele não vem uma página em branco, como se dizia antigamente. A folha em branco, que vem branquinho, aí ele escreve. Então, já vem com todas as tendências de outras vidas, né? Então, nós acreditamos que na perspectiva espírita, a educação ela tem um viés totalmente diferente, porque ela
ela tem um objetivo final, que é tornar aquelas pessoas, nos tornarmos homens e mulheres de bem. Então ela ultrapassa os pilares da escola fundamental, da escola acadêmica, da escola formadora, Da instrução da normal. instrução propriamente dita, né? E como Kardec dizia, através do seu mestre, Pestalozzi, que também é muito seguido pela pedagogia até nos dias atuais, a educação ela precisa ultrapassar essas barreiras e formar, além da instrução, dar condição ao indivíduo, à criança, ao jovem principalmente, de que ele caminhe, de que ele seja protagonista da sua própria vida, mas que essa vida seja em favor aos outros também. Que ele ultrapasse, por exemplo, a barreira do egoísmo, que ele compartilhe tudo o que ele aprendeu com a sociedade, com a sua comunidade, né? Então, quando Kardec vem dizer que a verdadeira educação não está apenas na escola ou na família, ela está na sociedade. Qual é o objetivo de eu ter um vasto conhecimento das obras literárias aqui, espíritas ou acadêmicas, se eu não reproduzir esse conhecimento mundo afora? Se eu não auxiliar uma casa espírita, uma igreja, uma família... Ou se isso não influenciar o meu comportamento. Exatamente. Vou lá para a biblioteca e sei os livros todos decorados. E daí, grande coisa. Exatamente. Então, eu faço isso por mim, né? Do que eu era há 10, 20 anos atrás como pessoa e daquilo que eu sou hoje, né? Então, quem consegue aproveitar toda essa perspectiva espírita na educação, ela consegue transformar, primeiro a si, e também aí não há vantagem nenhuma de você fazer a reforma íntima, e aí eu fiz a minha reforma íntima, tá ok, obrigado, deu, vou tirar férias, vou passear, vou dormir e tal, pronto, o resto que se dane. Não. A partir do momento da sua reforma íntima, você não aquieta mais, você não sossega mais, você se preocupa com a porta fora, você se preocupa com o outro, você se preocupa com a educação do outro, você se preocupa com a sociedade. E isso é o bacana do ser espírita verdadeiro, isso é o bacana da doutrina. Porque a base que ela nos traz, e Kardec diz isso, né, que é pela educação que se mudará, né, que se mudará a humanidade, muito mais do que pela instrução. Então nós temos ali uma gama de conhecimento científico com a base de Kardec, que agora trazido todo pelo filme, né, que eu acredito que esteja ainda... Não sei. Disponível, não sei passar essa informação agora, mas assim, para quem precisa desse conhecimento e quer ter isso, a base do espiritismo, além de religiosa, além de doutrinária, além de filosófica, ela é científica. Então isso nos dá o suporte para avançarmos além das academias, para avançarmos além das escolas. E o texto de Kardec é bem claro, eu vou ler aqui, tá? Questão 917. Qual o meio de destruir seu egoísmo? A cura se obtém pela educação. Aí Kardec diz, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, como advogado, como engenheiro, não, mas pela que tende a fazer homens de bem. Essa que é a educação a que Kardec se refere. Se a gente fizer uma comparação entre a educação formal, a educação intelectual e a educação moral, que a Brígida se refere, que o Espiritismo traz magnificamente, a gente percebe a significativa diferença. Quando a gente se instrui intelectualmente, normalmente a gente se torna muito mais egoísta porque parece que a gente é o dono do saber. Exatamente. Diferente de quando a gente se instrui moralmente, e o Espiritismo nos ajuda nesse caminho, que daí a gente, é como que abrem-se as janelas do nosso conhecimento e a gente tem a vontade de passar para frente todo esse conhecimento. Então está aí bem a diferença de educar-se intelectualmente, claro, eu estou falando aqui de um modo pontual para fazer uma comparação. É que quem se instrui moralmente nunca guarda só para si. Isso é natural. Ele faz levar ao mundo todo o seu conhecimento. Ele deixa escapar, ele sente a necessidade de ensinar. Há um desconforto muito grande quando você tem o conhecimento, sabe? Há um desconforto muito grande. Você não consegue ter paz se você não está lá se você não for protagonista, exatamente. Mas é uma palavra assim da moda. Exatamente. Se você não for protagonista, você não tem sossego. Não tem sossego. E aí Desculpa.
Desculpa, gente. Não, isso é assim mesmo, já faz parte. Ó. A água, pode parar, tomar uma água, que nós estamos batendo um papo, as pessoas querem ver a gente batendo papo. Na questão 917 que você trouxe, né, Gilberto, eu trouxe através do livro dos Espíritos, Kardec, quando ele questiona os espíritos qual o meio de destruir-se o egoísmo, está claro, né? Fica claro para todos nós e tomara que fique cada vez mais, porque nós não somos os donos dos saberes, né? Do saber, mas está claro de que através dessa educação moral, né, trazida pelos princípios da doutrina espírita, nós só vamos conseguir, e isso está aqui cientificamente comprovado, que esse choque com o homem se dá, né, entre o homem de bem, o homem que está ali agonizando pela busca do saber, e quando ele tem esse saber moral, ele se dá tão violento que ultrapassa a barreira do egoísmo. Então a humanidade ela começa a se melhorar quando ela ultrapassar essa barreira do egoísmo. Hoje nós vimos a questão dos trabalhos voluntários, por exemplo, como ainda o Brasil precisa disso, como ele ainda ele precisa de doadores em todos os sentidos. Desde o momento que eu for doar o sangue, que eu for doar o meu tempo no hospital, na casa espírita, na igreja, seja onde for, na comunidade, nas famílias. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento moral, e aqui eu quero abrir um parênteses para as pessoas, mas Brígida, eu fiz até a 4ª série, eu não tive acesso à escola. Quantas pessoas que nós conhecemos que não tiveram acesso à escola formal e que são cheios de sabedoria, que não tem mais o egoísmo, sabe, ali ainda presente, não tão forte como a grande maioria da humanidade. Se nós tirássemos um pouquinho desse egoísmo, por exemplo, do universo, do mundo, quantas guerras nós evitaríamos? Quantas guerras? Eu sempre cito esse exemplo nas minhas palestras, né? Um dado assim que me estarreceu na época que eu tomei conhecimento dele, de que só o que se joga de alimento fora, na Europa, não é alimento que não serve mais. Não é alimento fora porque está estragado. Não, é alimento bom. Por exemplo, você pega uma maçã, e aí para botar no supermercado, se ela não estiver bem bonitinha, eles, não, essa não serve. Aí joga fora. Só isso que é jogado fora mata a fome desses 800 bilhões aí que estão passando fome 2 vezes. Então o problema da humanidade não é a falta de alimento, não é a falta de terra, não é a falta de recursos, é o egoísmo, porque tem para todo mundo. Sim. O egoísmo, e aí ele está embasado também, né, de uma forma infeliz, eu diria assim, na ganância, no poder pelo poder. Nós estamos vendo ali há décadas o nosso Brasil, né, sem querer entrar na questão política partidária, mas entrando na questão das políticas públicas, quanta coisa nós deixamos de fazer, tá, pela educação, pela saúde do nosso povo, porque ficamos e estamos ainda à mercê de políticos, de pessoas públicas que não pensam exatamente na população, sabe? E isso tem que ser trazido de modo... Eu pego essa frase agora, esse meu pensamento agora, embasado naquilo que o Walter Ney, o nosso presidente da URI, nos traz em alguns momentos, em suas palestras, ainda que muito pouco entendido e compreendido, mas quantas coisas nós poderíamos evitar se nós nos envolvêssemos mais? Quantas situações nós poderíamos evitar ao nosso Brasil, à nossa comunidade, ao nosso centro, ao nosso bairro, se nós nos envolvêssemos mais nessas lutas em favor das políticas públicas que nós estamos perdendo? Então, o Espiritismo, qual é o papel do Espiritismo? E se o Espiritismo fosse a educação, se o Espiritismo fosse a saúde, se o Cristo fosse a educação, se o Cristo fosse a saúde? Mas, Brígida, eu entendo completamente, mas quando a gente faz ir à educação, ir à saúde, parece distante, parece longe, parece difícil.
Eu diria que o espiritismo tem que ir à faixa de pedestre, o espiritismo tem que ir na fila do supermercado, o espiritismo tem que ir nas coisas, na fila do SUS, nas pequenas coisas que a gente comece a praticar aí o desprendimento, porque depois, eu sempre digo, né, a gente não... A Ivete Sangalo não é Ivete Sangalo porque Deus tocou o dedo nela e disse assim, vai ser Ivete Sangalo a melhor cantora do Brasil. Não. Ela ensaiou muito, ela se esforçou muito. E não há uma forma de a gente aprender se não se esforçar para aprender, se não praticar. E como que a gente pratica? Nas pequenas coisas. Gilberto, conta a história do cara da janela. Do envolvimento de quando a gente não se envolve ou se envolve do buraco. Vamos falar já. Esse exemplo dele é magnífico. Porque tu te envolve, mas tu não te envolve. Sim. Porque assim, e é ali no teu local, na tua comunidade. O Haroldo Dutra Dias nos diz uma coisa muito simples. Ele diz assim, nós temos que tomar cuidado de não nos tornarmos os indignados de pijama. Sabe o que é o indignado de pijama? É o cara que está de pijama na casa dele e fica revoltado com o mundo. Na mídia social. E aí ele olha na mídia, e ele se revolta, e ele acha ruim aquilo, mas ele não move uma palha para mudar. E como o Edson falou, eu vou citar dois casos. Um eu já citei aqui quando a Dorilda veio, que me chamou muita atenção. Uma senhora tirou o dia, uma espírita, ela estava fazendo a palestra, e dizendo, hoje eu tirei o dia para ver como é que se pode praticar a caridade no dia a dia. Sim. E aí ela pegou e disse que foi no mercado e ficou olhando. Aí viu que as pessoas chegavam no caixa, davam a compra para o caixa, o operador do caixa, né, anotar e fazer a conta, depois ia para o outro lado e embrulhava, porque naquele mercado não tinha uma pessoa para embrulhar, embrulhava. E de repente um senhor lá, quando uma senhora entrou para fazer isso, ele disse, não, a senhora se coloca do outro lado de lá que eu vou passando as compras para a senhora. Ele foi passando as compras e ela já foi pacotando lá de lá. E aí ela observou que o tempo ficou reduzido à metade. Então, ao fazer caridade para ela, numa coisa simples, ele também foi beneficiado pela caridade. Isto é um exemplo, como se pode fazer no dia a dia, uma pequena coisa. E se todos que estavam na fila naquele momento passassem a fazer aquilo, o tempo deles que eles estavam na fila, que era de 20 minutos, ficaria 10, sim. Ah, entendi. O próximo da fila passou a compra para ela. Passou a compra para ela. Passou a compra para ela, e daí ela já foi embrulhando. E aí, se o outro fizesse com ele também, o tempo daquela fila que era 10 minutos ficaria 5. Então, olha só como no dia a dia a gente pode praticar. A outra é aquele exemplo que eu sempre dou, quando eu li aquela questão do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que não é você não fazer o mal. Ah, mas eu não faço mal para mim. Não, você tem que fazer. Todo mal que acontece porque você não faz o bem, você é culpado. Eu fiquei imaginando o que poderia significar isso, né? Um exemplo disso. E aí me lembrei de um fato que depois aconteceu, né? Me lembrei assim, a pessoa vem em casa na janela e olha o buraco e começa a dizer, essa prefeitura é uma irresponsabilidade. Pijama, né? Pijama. Né? Aí aquele buraco está lá, né? E não move uma palha para ir lá tapar o buraco, botar alguma coisa para alertar as pessoas. Aí vem o filho dele de carro e cai no buraco. Né? Quem é o culpado? Nós somos responsáveis, segundo o Livro dos Espíritos, por aquilo que a gente pode fazer e a gente não faz. E aí eu citei esse caso do Sr. Jair, e aí ele disse, não, mas aconteceu comigo, aí passei lá na casa dele, cheguei lá, tinha um buraco, e ele tapou o buraco. O Sr. Jair foi presidente do Ceará. Do Ceará. E ele fez isso. Na frente da casa dele, ele não esperou a prefeitura, ele foi lá e tomou as providências que ele podia tomar. Tem coisas que estão ao nosso alcance, né? E mesmo que nós entendemos ainda que seja obrigação do poder público, por exemplo, mas tem muita coisa que nós podemos juntar fazer. um papel no chão, a prefeitura diz, pega o papel que você falar, coloca no lixo. Limpar a frente da casa, a frente da calçada. Eu acho que se cada um limpasse a sua calçada, a frente, com seus matinhos, com as suas folhas, enfim, as cidades ficariam mais bonitas, os bairros seriam mais agradáveis de se morar, né? Eu gosto muito, assim, de trazer, e isso a gente traz pela questão espírita também, pela questão da educação moral, o cuidado, né? O cuidado com esse meio ambiente. Sim, quando se fala em meio ambiente, o meio ambiente ele inicia na nossa própria casa. E nós fazemos parte do ele meio é um ambiente. reflexo disso. Exatamente. Né? A nossa casa é um reflexo disso. Agora, Gilberto, eu gostaria de ampliar um pouco mais quando... Desculpa.
Tu tem o direito de esquecer, Edson. Edson, está na ponta da língua, Edson. Quando o Edson diz que a gente só aprende e a gente só consegue auxiliar e fazer o esforço, o exercício da questão do egoísmo, e aqui, minha gente, todos nós aqui somos egoístas ainda. Eu tenho uns egoístas. Eu tenho uns testes que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, que eu fiz comigo e fiquei apavorado. Essa é a parte da vergonha escrita. Um exercício que a gente pode fazer, e eu faço isso, tá? Eu aprendi a fazer isso de lições pela necessidade, tá? E que estão trazendo, assim, profundas lições. Por exemplo, até 2016, eu tinha um plano de saúde. Eu ainda estava praticamente na ativa como professora, eu ainda tinha um plano de saúde, tá? Eu tive vários problemas crônicos de saúde, eu tive que fazer vários tratamentos pertinentes ali, extensivos, enfim. Mas o que me fez bloquear meu plano de saúde, findar meu plano de saúde, claro, primeiro foi a questão financeira e segundo perceber algumas atenuantes, e aqui eu não estou falando de forma genérica, o caso aconteceu isolado comigo. Bom, a partir do momento que eu dependo de um sistema público de saúde, isso, se todas as pessoas que tiverem um pouquinho de instrução, se elas participarem de um sistema público de saúde, de uma escola pública, elas começam a defender. Sim. Elas auxiliam as pessoas que não têm condições de estar ali para poder se defender. Porque no caso de uma escola, por exemplo, quando é que os pais reclamam da escola? Quando falta o transporte escolar, quando falta o professor ou quando falta a merenda. Porque aquele pai que não teve uma instrução básica, aquele pai que não tem ainda uma educação moral da necessidade do aprendizado do seu filho, e lá nessa escola esse filho também tem aprendizagem moral, tá? Não é religiosa, sim, não pode ser religiosa, ela tem que ser moral, sim, certo? Mas se ele não tem essa argumentação, essa bagagem de argumentação para poder exigir uma escola pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, e isso se começa em loco, sabe? Você começa a transitar em caminhos e você pode colaborar e auxiliar muito mais. Meus filhos sempre estudaram em escola pública e são cidadãos de bem e estão bem graças ao esforço que eles fizeram por si próprios. Então, desmerecer as políticas públicas começa por isso. É fácil eu falar do SUS, se eu tenho plano de saúde, se eu tenho condições de pagar o hospital particular. É muito fácil. É tranquilo para mim fazer isso. Agora, quando eu também dependo e quando eu também procuro auxiliar aquelas pessoas que estão lá, às vezes, numa situação de miséria em questão de saúde, às vezes por omissão de um sistema, e geralmente é sempre por uma omissão de sistemas que isso acontece, aí eu começo a me envolver com as pessoas. Aí eu começo, e assim seria tão bom, né, se a nossa classe política fizesse isso, se todos os nossos professores, se todos nós pudéssemos fazer isso, Gilberto, o que tu acha? Esse que, para mim, o fundamental do Espiritismo é isso, é tornar a pessoa melhor. Você melhora as instituições tornando a pessoa que está lá melhor. Não adianta querer fazer mágica, sim, porque se a pessoa que estiver lá não se melhorar, a coisa não vai melhorar, sim, porque as pessoas que fazem as coisas acontecerem. O Espiritismo ele tem essa função de transformar as pessoas individualmente e coletivamente. Aí, fazendo essa transformação, ele melhora as instituições. Para mim, esse é o caminho. Essa é a minha visão. Essa é a visão espírita, a visão da melhoria individual. Por isso que está ali, né, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, para que serve a encarnação, e os Espíritos respondem, para a melhoria, sim. E para colaborar com a obra da criação. E cada um de nós temos a missão de nos melhorar e colaborar com a melhoria coletiva. Sim. Essa é a nossa função. E tratando da reencarnação, né, para quem ainda não consegue entender esse processo muito bem, a reencarnação é a nossa oportunidade de fazer em outra vida o que nós não damos conta de fazer nessa existência. Porque não dá mesmo. Porque não dá mesmo, não dá tempo, sabe? Às vezes você acorda com 80 anos e aí...
né? Você pegando assim, ó, sob o ponto de vista das coisas materiais, sob o ponto de vista das coisas intelectuais, tu até pode dar um passo grande. Sim. Né? É fácil. Mas sob o ponto de vista mas moral, você é pega muito assim, ó, difícil. você pega de quando você era criança até agora, eu estou com 65 anos, e a minha esposa vive me chamando, tu é muito egoísta. Pega eu lá quando eu tinha 5 anos de idade, e pega eu hoje que tenho 65, nesses 60 anos, quanto que eu mudei em relação ao egoísmo? Quanto menos egoísta eu deixei de ser? Então, olha só, se em 60 anos eu mudei pouco, não mudei quase nada, como é que eu posso numa vida só Exigisse uma mudança total, Isso. né? Porque a gente também tem evolução isso, ela é né? mínima. É porque a pessoa assim, ó, mas aí eu já estudei, agora eu já fiz isso, eu tenho que construir isso. Não é esse aspecto material, Não é porque esse. quando tu morrer, tu não leva nada disso. E esse é fácil. E isso tu não leva nada. É verdade. É aquela história do... Acumular riqueza é fácil, Não, cara. e- Diminuir tendências, né? Quando eu vou para um mundo espiritual, eu vou com meus sentimentos, né? Eu vou com meus sentimentos, isso aí é que vai fazer a minha evolução. Se eu não mudar nada do meu sentimento, continuar sendo egoísta, eu passei uma encarnação inútil. Todo É o mundo que eu pensa, chego mas a olha, mas ele deixou, construiu 500 casas, fez... Isso aí não pesa nada. Aquele livro do Eu Voltei, né? Aquele Ele livro Eu relata Voltei, bem isso. relata bem isso. Que era um personagem, olha só, Frederico Figner, ele era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele era rico, era dono da Odeon, aí ele chega no mundo espiritual, Explico que é Odeon. Odeon era uma grande empresa LPs, Porque tem gente que não vai entender. A LP era uma empresa da época que fazia Dos discos de vinil. discos de vinil. Olha só, dono de uma empresa dessa naquela época, não era pouco, né? E ele realizou grandes obras. Quando ele chega no mundo espiritual, chegou nada. Né? Até tem uma personagem lá, que é uma professora, que ele observou que estava em condição melhor do que ele. Professora primária. Estava em condição melhor do que ele no mundo espiritual. Aí ele foi estudar, ver o que tinha acontecido. Ele disse, não, o que tu construiu dentro do teu coração? Fora tu construiu um monte de coisa. Mas dentro do teu coração, o que tu mudou, o que tu construiu? E aí então ele fez essa reflexão bonita, que está no livro Eu Voltei, da psicografia de Chico Xavier. Muito interessante essa leitura. Porque ele faz essa análise, né? E que nós temos que fazer na nossa vida. Porque vamos supor que nesse momento aconteça alguma coisa no mundo espiritual, aí eu tenho que pensar. Essa encarnação, eu realmente melhorei alguma coisa? Serviu para algum tipo de aprendizado na área moral, que é o que merece? Sim. Né? E nós sempre trouxemos isso como pensamento, como forma de fala, né? De que nós não sabemos o dia exato, a hora exata que nós vamos fazer essa grande viagem, essa partida. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, 10, 20, 30, enfim, nós não sabemos isso e que bom que nós não sabemos. Principalmente quando a gente já tem a consciência de que nós temos que correr atrás dos prejuízos, né? Mas, mesmo assim, a evolução do ser humano, e isso de maneira geral, e nós nos incluímos nisso, ela é muito lenta. Ela é um processo muito lento, que precisa, que demanda de muita força, de muita energia espiritual e física. É um exercício constante, você precisa sair de si, você precisa sair do nosso, porque até então é o meu filho, é a minha casa, é o meu cachorro. Eles estando bem, beleza. É engraçado a gente fazer isso quando a gente trabalha com comunidades, por exemplo, que tem algum tipo de problema, seja ele pela questão nível socioeconômica das famílias, seja pela questão ambiental da comunidade, enfim, qualquer que seja o problema de uma comunidade. E você percebe em falas, em entrevistas, em proposições de trabalhos, as pessoas dizendo às vezes assim, comigo está tudo bem, lá eu estou sendo bem, lá em casa eu estou sendo bem assistida, a rua está bem assistida, a minha casa está bem, o meu emprego está bem, quer dizer, a comunidade vizinha ou o próprio vizinho está passando por uma doença, alguma situação muito grave, necessitando de ajuda, quer dizer, comigo está tudo bem, então ninguém mais interessa. Tá bom. E aí se eu desencarnar hoje... Já me cobra bastante, né?
Tu és assim, tá tudo bem contigo, tá tudo bem. Ainda bem que a gente tem quem nos cobre todos Sim, os dias, né? eu digo isso em público porque eu reconheço Sim. que ela é a minha orientadora. Né? Eu tenho um alter ego. Porque me chama atenção. E essa é a função da família. É nos chamar atenção, a família, daquilo que a gente ainda... Eu, além do meu marido, tá? Que está na Alemanha, eu tenho meus 2 filhos. São fiscais, assim. São fiscais morais. E ela ainda diz assim, não é tu que vai lá no quadro, lá na Casa Espírita, e dá aquelas explicações assim, escreve. Aí eu olho para tá certo, Raquel, tá certo, tem razão. Ainda bem que a gente tem isso, né? Gilberto, eu quero ler um pensamento aqui do Leão Diniz, que também fez muito pela doutrina espírita, muito pela evangelização infanto-juvenil, e que ele diz o seguinte: todas as chagas morais são provenientes da má educação. Vamos ver que educação é essa agora. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclarecemos sua inteligência, mas antes de tudo, o que o Gilberto falou, falemos ao seu coração. Ensinemo-lhe a despojar-se das imperfeições. Lembremos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos homens melhores. Então, a partir do momento que a gente traz a questão do egoísmo aqui no Livro dos Espíritos, e aqui eu vou de novo na questão 917. Esse livro é bom porque ele é tudo riscado. Ele é maravilhoso. Cada vez que eu preciso dele, está ali prontinho. Ele fala, quando os espíritos tratam, né, com Kardec, sobre o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros, é que muitas vezes o faz egoístas. Então, o que acontece? Às vezes acontece um cansaço tão grande de algumas pessoas, e eu já vivi isso. O Edson está ali, ele poderia fazer tal, ele poderia fazer algo X, Y. Eu costumo dizer assim, tem um escorpião no bolso, não se manifesta, ele teria condições de colaborar com a casa espírita, não colabora, eu também não vou mais colaborar. Eu também não vou fazer mais as minhas doações, eu também não vou fazer mais a minha doação em pessoa, tal. As pessoas pensam assim, Aí, se o Edson não colabora, eu que sou eu, para que eu vou colaborar? Sabe? O que pode mais, não faz? A gente, às vezes, esse pensamento nos cai, sabe? Porque é uma forma da gente de acomodação, né? Sim, se desculpar também. Já não estava com vontade de fazer. Exatamente. Só uma desculpa. Exatamente. Arrumei uma desculpa agora. Mas temos que vencer isso. Se o Edson não faz, o problema é do Edson. Eu penso diferente, eu sou diferente, e nós aprendemos com Santo Agostinho, nós aprendemos com Chico Xavier, especialmente também, de que a verdadeira caridade, e agora que eu estou falando da caridade material, de que a verdadeira caridade é aquela que nos faz falta. É aquilo que eu tiro do meu básico, é aquilo que eu tiro do meu supérfluo. Ao invés de eu comprar uma bolsa de R$600, eu posso comprar uma bolsa de 120 e o resto eu posso ajudar. Eu posso ajudar minha casa espírita, eu posso ajudar um vizinho, eu posso plantar uma árvore, eu posso comprar flores para a vizinha que não tem condições, sabe? Eu posso fazer várias coisas na minha rua. Eu não preciso pensar na Amazônia. Eu não preciso pensar. É claro que nós pensamos enquanto irmãos que somos, né? E que temos como modelo e guia Jesus e somos filhos do mesmo Pai que é Deus. E isso é dito pela doutrina espírita veementemente. É claro que nós temos uma preocupação muito grande com o nosso planeta. E devemos ter. Mas só que a colaboração com esse planeta, essa mãe terra, ela começa por nós. Claro. Porque se a partir do momento que cada um vai reverberando, né, a sua atitude positiva, isso acaba chegando no planeta. Porque nesse momento todas as pessoas do mundo resolvem não jogar mais lixo na rua. Nossa Senhora! O mundo inteiro não terá lixo na rua. Exatamente. Né? Exatamente. Brígida, eu tenho o Marlon Reikman. O Marlon Reikman é um espírita, ele é um psicólogo, ele trabalha com o Divaldo, da equipe de Divaldo. Ele é do Paraná. Ele diz assim, as pessoas todas sabem que são egoístas,
Mas quando que nós somos egoístas? Aí dá alguns exemplinhos. Quer ver? Quero. Legal. O Edson até, inclusive, vai agora viajar para o Paraná e ele disse que vai Eu tentar vou lá. tentar fazer uma entrevista, fazer uma dimensão espírita na Ah, coisa que dele. legal. É. Depois ele é capaz de assistir e perguntar, estão falando do meu nome, vou me contar. Eu sei, cara, mas ele é muito gente boa. Ele vai rir. Ele vai adorar Sim. participar disso aí. Ele diz, por exemplo, se eu pego esse copo aqui agora e vou tomar esta água e deixo cair o copo e digo assim, pá, eu não devia nem ter vindo. Olha que eu vim aqui, estraguei esse copo. E esse copo é um copo que custa uma fortuna. E começa a reclamar. Né? Quando a gente toma esse tipo de atitude, a gente está sendo egoísta. Porque a atitude correta é aquela, desculpa, Edson, eu vou lá comprar um outro. Já, entendeu? Passa por cima do problema. Para de reclamar, vai comprar outro. Aquele exemplo que tu falou de meu, né? Passou um cara com a namorada, daí assim, ó, que bonita, tua namorada assim. Gostou? É minha. Ele não falou, né? É da gente? Não é, né? Quando a gente diz isso, é porque a gente é egoísta. Vamos lá. Passa um senhor de 60 anos de idade, abraçado com uma moça de 20 anos de idade. Qual é a coisa que vem na nossa cabeça? Eu fiz essa pergunta numa palestra lá em Braço do Norte e uma pessoa estava na plateia se levantou assim, deve estar montado no dinheiro para estar abraçado, né? Namorando com uma menina de 20 anos. A gente pensa isso, é egoísmo. Por quê? É o que a gente faria se estivesse no lugar dela. Sim, mas aqui ó, a gente é egoísta em pensar assim. Porque não pode ser, por exemplo, porque ela acha a companhia dele agradável, porque ela realmente ama ele. Por que a gente já pensa coisa dessa forma? É um sinal de egoísmo. O cara, deixa eu ver, tá, eu estou andando na estrada no dia de semana com pressa de chegar na faculdade ou no serviço. Sim. Aí eu quero passar por todo mundo, os caras não andam, e aí eu fico louco porque eu não consigo. Aí no domingo que eu não tenho pressa nenhuma, eu vou ver bem devagarinho. Aí daqui a pouco tem um carro que está atrás, que está indo para o hospital levar o filho, e quer passar, eu digo, passa por cima. Aí quer dizer, a velocidade da rua é de acordo com a minha necessidade. É egoísmo. Não é exemplo bom esse? Sim. Então, coisas que a gente faz, né? Sim. Que a gente faz. Pedir perdão, a gente não pede. Né? Deixa eu ver mais o que ele coloca aqui. Ressentimento, a gente não admite o ocorrido. Né? No caso do perdão, Gilberto, nós acreditamos assim que diante dos estudos, e isso nós conversamos muito no nosso grupo de estudos lá em Ursega. A partir do momento, e eu não falo aqui da questão educação e instrução, né? Eu falo aqui da questão do conhecimento com base na doutrina espírita agora. Os meus colegas, eu vou citar aqui os nomes deles agora. Com relação ao perdão, está falando. Com relação ao perdão. Os meus colegas que são, enfim, o Moura, o Ademir, o Miro, as meninas. Tudo assistindo lá. Tudo assistindo. Ó, se elas não estiverem assistindo. Assistam depois. Assistam depois. Enfim, a Fábio, Josi, enfim, temos vários lá. A gente conversa a respeito disso, a gente dialoga a respeito disso, de que os estudos, trazendo a doutrina espírita como o nosso empreendimento maior de conhecimento, ele nos está cutucando, ainda que com a varinha meio curta. Mas nós já, pelo menos, eu fiz uma atitude contigo, eu quebrei o copo lá, certo. Reclamei. Mas hoje eu já faço assim, ó, se eu fizer essa atitude, a minha consciência imediatamente já me chama. Já vai chamar atenção. Já vai chamar atenção. Por isso a necessidade desse esclarecimento. Desse esclarecimento. Para que eu possa mudar. Porque Exatamente. isso é interessante que a Joana de Ângelo nos diz. Porque assim, ó, nós temos no nosso inconsciente todo esse conteúdo negativo. Sim. Como é que a gente vai mudar um conteúdo negativo? Com atitudes conscientes. Trocando de É. atitude. Quando eu conscientemente começo a promover a mudança, ele vai lá para o meu arquivo Sim. inconsciente. E aí quando eu vou fazendo isso, eu vou mudando. Você imagina assim um copo cheio de coisa preta. Aí você vai jogando água limpa ali. Com o tempo você vai mudando aquele conteúdo, até que daqui a pouco fique limpo.
Eu só posso mudar o meu inconsciente a partir do momento que eu mudo isso conscientemente, de forma consciente. Não tem outra maneira. É perfeito. A colocação é essa que a Joana nos traz e que vocês estão... E a Joana ainda diz, né, a Joana benfeitora, eu acredito que esteja até hoje como mentora do Divaldo Franco, não sei como é que está esse processo agora, mas enfim, para quem não entende, né? Porque, de repente, eles reencarnam, né? Exatamente. Mas a Joana de Anjos, ela trabalha muito nessa linha que o menino lá do Paraná, o psicólogo, o Marlon trabalha. Aliás, isso, nossa, é fenomenal o grupo deles. E ela traz essa linha como mentor espiritual de que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos males. Somos nós. Somos nós que provocamos as nossas decaídas e geralmente quase todas as nossas decaídas são em função do egoísmo e do orgulho, das vaidades, das más tendências, sabe? E aqui eu trago agora um pensamento da Sandra, só que eu nunca sei qual é a Sandra. Tem uma Sandra do Norte e uma Sandra do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul é a Sandra Della Paula. Della Paula. Então a Sandra Borba é lá do Norte. E a Sandra Borba lá do Norte, ela é evangelizadora, ela é professora aposentada, ela é tudo que eu amo. Então ela diz assim, que nessa vida ela está se preparando para trabalhar com a psicologia, para trabalhar avançando a psicologia e ela quer se preparar para ser juíza numa próxima reencarnação. Ela já está contando com mais 2 reencarnações. É assim certo? que a gente faz mesmo, a gente programa a próxima reencarnação. Exatamente, porque segundo ela está se moldando tanto nesse aspecto psicológico e de direito, né? De que ela acha assim, não, meu mentor deve estar me preparando para a próxima reencarnação e eu vou aproveitar essas oportunidades. E aí essa semana eu estava pensando assim, nós tivemos algumas atividades no bairro onde nós moramos, nas comunidades próximas a nós, e em alguns aspectos eu me destaco, né, principalmente na fala, que eu não paro de falar. Não dá para notar. Mas enfim. Não dá para perceber. Hoje é triste, né? A gente não percebe. Como professora você tem isso, né? E pelas minhas experiências de vida de trabalho, de vivências de trabalho, e eu tive vários mestres nisso, que me ensinaram isso, então eu estou achando que o meu mentor está me preparando para a próxima, para eu ser uma defensora, uma advogada, qualquer coisa do tipo. Porque as coisas vão chegando no nosso meio, Seja bem-vindo ao nosso meio. Seja bem-vindo ao nosso meio. Então, esse conhecimento que nos chega, você só consegue ter esse conhecimento, avançar com esse conhecimento de causas, se você for buscar. E o interessante é a gente observar que em todas as encarnações a gente exerceu uma profissão. Sim, sim. Exerceu uma atividade intelectual. E por que a gente não lembra? Porque o sentimento nosso, ele é o mesmo. A cada encarnação que vem, eu venho com aquele tipo de sentimento. Se eu sou egoísta, eu venho egoísta. A bagagem espiritual. Eu trago junto a bagagem sentimental. Se eu não sou mais egoísta, na outra encarnação, eu não serei mais egoísta, não serei egoísta. E por que a gente não lembra da parte intelectual? A gente transitou em diversas profissões, e por que a gente não traz junto esse conhecimento? Você sabe por quê? Não, eu não sei. Porque você tem que incorporar o amor. Quando você incorpora aquilo ao amor, por exemplo, você em determinada encarnação, você foi, como é que cuida de animais na... Veterinário. Biólogo. E você fazia aquilo com tanto amor que você incorpora, e você nasce, reencarna agora, e aquilo vem inato. Então eu vou ser professora novamente. Muitas vidas. E tanto tu gosta da atividade. Adoro. Quando você incorpora o amor àquela atividade, aí você leva para a encarnação, você incorpora o espírito. Se não, você faz por uma encarnação que você não gosta de determinada profissão, você faz por fazer. Sim. E aí chega na outra, aquilo pronto, foi embora. Sim. Só desenvolver a parte intelectual, que sempre desenvolve, Sim. mas o conhecimento aquele fica... Por isso, Gilberto, a importância da evangelização infantil. Né? Por isso a importância dos pais se atentarem à criação dos seus filhos e à educação formal, à educação de caráter dos seus filhos de 0 a 7 anos.
Porque é justamente nessa idade que o espírito ainda pode ser moldado. Certo. Porque a bagagem espiritual, tanto as tendências boas quanto as tendências más, o espírito está trazendo. Aquele bebê ali renascendo, a Maquele, que está fazendo as nossas palestras de evangelização, ela traz muito isso. Né? Quem é que está retornando? Ela mostra É a o bebê, foto do isso. bebê com aquela cara. É. O que ele está representando naquele momento? O bebê, né? De 6 meses, Isso. com aquela fisionomia ali. Depois com 2 aninhos, 3 aninhos, as birras. Lá quando começa o processo das birras, sabe, de chamar atenção, ele já está querendo mostrar as tendências dele, ou dela, né? E a evangelização nas casas espíritas ajuda os pais nessa educação. Não na educação formal, mas na educação moral. Porque lá esse espírito está sendo evangelizado, ele não está apenas sendo educado. Qual é o viés mais forte da evangelização infanto-juvenil e agora a evangelização de bebês, que já temos também algumas em nossa região? Tá? É a formação desse molde moral. Sim. Né? Enquanto ele estiver maleável, você consegue acrescentar ali ferramentas positivas e que vão talvez minimizar as tendências negativas que esse espírito está trazendo. Porque quando chega no ápice da adolescência, ali quando o espírito, quando o adolescente toma conta de si, que ele sabe exatamente, opa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E aí muitos acham que é a fase da aborrecência, né? Não, é justamente aí que o espírito... Exato. É simples de entender. A gente tem diversas encarnações. Então, vamos para a última encarnação. Na última encarnação, eu fui lá, não sei quem, e agora eu estou nessa encarnação. Qual é a tendência que tem se a gente não passasse pela fase da infância? Era o quê? Fazer igualzinho a gente fazia. Sim. Essa é a tendência. Por isso que a gente passa aquele período longo, que é o período em que os nossos educadores nos incluem valores morais que depois vão entrar em conflito na hora que a gente, como adolescente, volta a ser o que era. Sim. Mas a gente vai tomar determinada atitude e a gente pensa, não, mas a minha mãe me ensinou assim. Não, mas meu pai disse isso. Mas a minha mãe... Isso fica. Sim, porque isso fica. ali muda. Porque se não houvesse esse choque, você repetiria exatamente a encarnação anterior. Essa que é a grande mudança que ocorre com a educação moral, naquela fase que a Brígida falou, do 0 aos 7 anos. E a Brígida levantou um ponto muito importante, até falava segunda-feira na minha palestra. Os pais têm o dever de educar os filhos. O dever. Não é tipo, não, vamos deixar que eles escolham, tenham as suas escolhas. Não, eles têm o dever de apresentar a religião, o dever de apresentar o ensino intelectual, o dever. Por quê? Não, mas ele pode se traumatizar. Tá, mas quando a gente pega o filho e bota com 2 anos, com 2 anos é a idade que eu estou dando agora, mas é com 1 ano, com 6 meses, bota na creche, não traumatiza a criança. Mas levá-lo a uma igreja, levá-lo a um centro espírita, na evangelização, levar aos setores em que a informação moral vai ser apresentada de pronto, aí isso pode traumatizar. E Edson, assim, muito importante nessa idade as crianças ouvirem falar de Deus, de Jesus. O que o Edson está dizendo aqui é o seguinte: se você é católico, leve o seu filho na sua religião. Se você é evangélico, leve o seu filho na sua religião. É isso que nós estamos dizendo. Porque o ensinamento, religião. Exato, o ensinamento moral que todas as religiões têm é um ensinamento baseado na moral do Cristo. Nós somos os casos. Os nossos pais nos levaram para a catequização da Igreja Católica e hoje nós somos espíritas. Mudou, mas nos deu base para a escolha de agora. O ensinamento moral foi dado lá. Exatamente. Toda a vida que eu tenho alguma atitude, eu lembro do ensinamento que meu pai lembra. Eu me lembro da educação do meu pai. E às vezes às vezes nós lembramos da austeridade deles também, Sim. porque eram outros tempos. Sim. Mas nem por isso, como o Rossandro Cristo fala muito disso, nem por isso nós odiamos nossos pais hoje. Muito pelo contrário. Não, temos em gratidão absoluto. por isso. A gente entende o momento que cada um vivia. Sim. Como diz o Haroldo Dutra, cada época é uma época. Nossos avós educaram nossos pais de uma maneira, nossos pais nos educaram de uma outra maneira, com as ferramentas que eles tinham e o momento daquela época.
Nós educamos os nossos filhos. Hoje eu vejo os meus filhos, o meu filho educar os meus netos completamente diferente do meu jeito, mas a essência é a mesma. Isso é que é o importante. O modo operandi é diferente, mas a essência é a mesma. Todos nós na mesma linha de educação. E nós não temos o poder hoje de exigir, por exemplo, que nossos filhos sigam a doutrina espírita, a religião evangélica, a religião católica. Não. A nossa ferramenta é dar bagagem para quando eles tiverem condições de optar. Agora, enquanto eles estiverem sob a minha tutela, eles deverão receber o ensinamento moral que a religião, que a minha Sim. religião traz. Eu acho muito interessante, porque às vezes são pessoas adultas que trazem isso, tá? Não são os jovens de hoje, são pessoas adultas que trazem isso. Adultas, tu quer dizer com mais idade, né? Isso, tipo eu, assim, já passou 55, sai para, né? Nós estamos aqui no mesmo nível, né? Mas assim, ó, eu vejo uma vitimização, sabe, muito grande em algumas pessoas, que estão às vezes com depressão por 10, 15 anos, porque o pai já desencarnou e não conseguiram perdoar as atitudes do pai. Porque a mãe já desencarnou e não conseguiram perdoar as atitudes da mãe. Gente, essa vitimização não nos leva a lugar nenhum. Tá? Aquele pai, aquela mãe, ela fazia, ou fez o que ele pôde. E pai e mãe erram. Nós erramos como pais e muito. Não fica lamentando porque quebrou o copo, meu filho. Sim, vai à luta. Perdoa e vai, segue em frente. Ninguém erra porque quer. Mas aí é a face do egoísmo, né? Exatamente. É a face do Voltamos ao egoísmo. É a face do egoísmo. Sim. Quando tu não aceita que uma pessoa possa ter feito alguma coisa que te contraria. Ah, o meu pai aí, podia ter feito isso comigo? Eu acho que a maior doença do mundo hoje, que eu acredito seja a doença psicossomática chamada depressão, eu digo sempre à minha esposa, sabe por que as pessoas estão muito doentes? Porque elas esperam do mundo uma coisa que o mundo não vai dar para elas. Sim. Então elas esperam que o mundo dê milhões de likes para ela lá no Instagram, no Facebook, porque ela se coloca lá, se apresenta, e o mundo não dá, e ela fica depressiva em casa porque as pessoas não ligam para ela. Não, é o contrário, dê para o mundo e não espere dele. Sim. Essa a atitude. Claro, mas agora a gente está nessa condição de só dar ao mundo e não esperar. Não, a gente também não está nessa condição. Mas se a gente começar a pensar assim, vamos dar de nós, e se o mundo vier é lucro. Sim. O que o mundo nos der de volta, e aliás, o mundo nos dá muita coisa de volta, é que o nosso crivo não peneira aquilo que é de bom, ele peneira aquilo que a gente quer, que é diferente. Né? A criança quer a coisa do supermercado doce. Sim. A gente sempre diz assim, o pai não dá, porque ele sabe exatamente que o doce não faz bem, ele pode dar qualquer outra coisa do supermercado, outra comida, mas a criança quer o que quer. E às vezes ela sabe como fazer. E aí a criança pensa, mas meu pai não gosta de mim. Não, ele não te dá o que gosta de ti, exatamente, o mundo faz assim, te dá muitas coisas, mas na nossa peneira o que a gente enxerga? Só aquilo que o mundo não deu porque a gente queria. E aqui, Edson, eu faço uma ponte agora entre Deus, depressão e ansiedade. Lendo o material do Joana de Anjos, que é muito bom, e eu indico o livro de Divaldo Franco, Gratidão, quando ele traz muito a questão da depressão com a ansiedade. Então, a pessoa depressiva, geralmente, ela está muito mais atrelada ao seu passado, às suas culpas, e a falta do seu auto-perdão, às vezes, também, certo? A questão da ansiedade é com a questão do futuro, é com a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. E nos dias atuais, são dois transtornos que estão ali, que estão presentes. Estão presos no passado ou no futuro? Exatamente. E trazendo para a questão, para a visão espiritual, para a visão espírita, o que é a depressão e o que é a ansiedade. Daí você, trazendo a bagagem espírita, você percebe que é a falta do perdão, o excesso do egoísmo, a doença da alma. Hoje se preocupa muito com o corpo, com a estética, com os posts no Face, no Instagram, e você ainda querendo o retorno, sabe?
Eu vejo a dificuldade, nós estamos trabalhando numa comunidade em Uruçanga, Rio Carvão, eu vejo a dificuldade e a nossa ferramenta até então está sendo as redes sociais, ok. Eu depois de velha, porque eu não gostava das redes sociais, acabei me Ela tem uma infiltrando utilidade nelas. imensa, até nós falávamos no começo Você aqui, né? pode usar. E o Brasil, infelizmente, Edson e Gilberto, é o país que menos sabe usar as ferramentas das redes Isso já é sociais. detectado. Tá, isso já é pesquisa, inclusive. As pessoas... O defeito está em quem usa, pessoal. Exatamente, né? Mas as pessoas têm o imenso prazer, têm a maior valorização de curtir ou de compartilhar os posts pessoais, como se aquela felicidade que está sendo representada naquele post ali, ela pudesse ser eterna, ela pudesse... Gente, aquilo é um momento, aquilo às vezes, muitas vezes é uma necessidade, aqui eu não estou falando nada contrário, quem gosta de se mostrar lá. O trigueiro ditadura da eterna felicidade. Nós temos que Isso. representar para o mundo que nós vamos felizes sempre. Exatamente. Porque quando a gente não está feliz, ninguém tira uma foto Exatamente. triste e bota no... Exatamente. Não, eu também não faço isso, nem tu, né? Nem eu, graças a Deus. Agora, quando você faz uma campanha ambiental, ninguém compartilha. São difíceis as pessoas que se colocam, que se engajam naquela luta. Pelo menos você coloca lá o dezinho, pelo menos coloca lá a curtida, pelo menos compartilha aquilo. Isso é sair do seu próprio egoísmo também. Mas sabe, lutas ambientais, lutas pela vida, lutas contra o suicídio, lutas contra a depressão, contra a ansiedade, isso não dá ibope. Isso parece que não ganha a preocupação de ninguém. Sabe? Quando você tem uma doença grave na sua família, quando você é traído financeiramente, afetivamente pelo seu melhor amigo, sabe? Isso ninguém mostra. E é disso que as pessoas precisam. E as pessoas estão tão vazias de si, tão vazias de Deus, sabe? Essa alma está doendo tanto que eu preciso me garantir. E como é que eu me garanto? Com uma maquiagem, com uma make, com uma postagem, com uma roupa nova, com uma viagem. Gente, será que isso é tudo? Será que isso é tudo de um ser humano? Silêncio. Ô, Brigitte, olha só o horário. Meu Deus! A Vanessa está me esperando. Gente, a Vanessa de Uruçanga está comigo, tá? Olha só, o tempo passou rápido quando Nossa. o assunto é bom, olha aí. E a gente fica batendo, conversando, quando percebe, se não tem um relógio, ali para nos chamar a atenção, a gente acaba até adentrando o horário do meio-dia do almoço. E aí a Vanessa ia ficar muito brava com a gente, porque ela está nos esperando. E também estamos chegando no final do programa. Então, faça as suas conclusões finais, né? Que chica, a gente diz isso em direito, né? Faça as suas conclusões finais para a gente encerrar o programa. Gilberto, Edson, ao programa Dimensão Espírita, nós gostaríamos de agradecer muito pela oportunidade. Quero dizer a vocês que a gratidão é minha, a gratidão de participar desse programa, de poder compartilhar as minhas dores, de poder compartilhar as minhas más tendências, de poder compartilhar o meu egoísmo e poder também, de certa forma, nos trabalhar, que a partir do momento que você ultrapassa o seu ser, que você ultrapassa, me perdoe a palavra agora, o seu nariz, você consegue enxergar o mundo de uma outra forma, com mais gratidão, com mais caridade e com mais coração. Meu muito obrigada a vocês, muito obrigada mesmo e grande abraço ao Uruçanga. E a gente que agradece a Brígida, né, por ela ter se disposto a vir, né, e nós estaremos com vocês no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita.